Bom dia, gente. Eu vim aqui conversar com vocês um pouquinho sobre como é ser obeso. Um dia eu pesei 97 quilos e 900 gramas e eu tenho 1,63 m. Eu me sentia muito gorda, muito desconfortável, não me sentia bonita. E quando a gente fica com a autoestima baixa, a gente tende a se achar feio o tempo todo, sempre se achar inferior aos outros. E na verdade isso é um mal que a gente carrega dentro da nossa emoção, porque por mais que eu estivesse obesa, acima do peso, eu não precisava me sentir tão feia. Eu não sou só um corpo, né? Eu sou um conteúdo, eu tenho coisas boas dentro de mim, eu tenho consciência do que eu estava fazendo. Mas na verdade eu tinha uma grande frustração e essa frustração me levava à compulsão alimentar, a comer. E eu não sabia lidar com essa frustração que eu sentia, então eu descontava na comida. E hoje, quando eu vejo uma pessoa obesa na rua, quando eu falo obesa, não estou falando pessoas com sobrepeso, estou falando pessoas com obesidade mórbida. Eu fico me perguntando o que ocorreu com ela, o que ela sente, o que ela passou. Porque não é olhar uma pessoa gorda e falar, olha, ele é sem vergonha, come do jeito errado, o quanto quer. Não. A verdade é, atrás de um obeso, atrás de uma pessoa de obesidade mórbida, existe uma história. Qual será a história dela? A minha era porque eu queria muito engravidar e eu não conseguia. Eu vivia tentando e eu não conseguia. E cada vez que eu menstruava, ou cada vez que eu sabia que alguma amiga estava grávida, gerava em mim uma frustração tão grande de não poder gerar um filho, e isso ia me causando uma depressão. Eu ficava deprimida, eu comia, eu chorava, até que um dia eu coloquei na minha cabeça que nada seria do jeito que eu quisesse se Deus não quisesse que fosse. Então um dia eu resolvi fazer algo diferente, eu resolvi cuidar de mim, resolvi ler, estudar, conhecer os alimentos, focar minha mente para um outro lado. E foi quando eu me descobri o quanto eu podia ser forte, o quanto eu podia mudar a minha vida, o quanto seria diferente se eu optasse por viver por mim de uma forma melhor. E até porque quando eu casei, né, eu casei por amor, eu casei com uma pessoa que eu queria estar do lado dela, não casei com um reprodutor. Então, na época ainda, eu não sabia se era eu, se era ele, então ficava aquela incógnita, e isso me frustrava muito. Hoje eu tenho uma mente tão assim boa, gente, sou tão consciente das minhas atitudes que eu falo assim, nem tudo a gente vai ter na vida. Então a gente precisa aprender que alguns vão ter algumas coisas, outros terão outras, mas nem tudo. Mas quando você olhar para uma pessoa obesa mórbida, não olhe para ela com preconceito, com nojo, aquele ar de que a pessoa é relaxada, entendeu? Olhe para ela pensando que ela tem uma história. Você não sabe qual é a história dela, mas com toda certeza lá atrás tem uma história profunda, uma história triste, e que ela passou e que ela se perdeu. Como eu também me perdi por um período. Eu não tinha condições de controlar o que eu queria comer, a frustração era tão grande que eu queria comer. Hoje, quando eu olho uma pessoa gordinha, eu gostaria muito de poder sentar do lado dela, tirar uma hora do meu tempo e conversar com ela, sabe? Fazer ela buscar lá de dentro aquilo que machuca, aquilo que dói, para ela se reconstruir novamente. Porque nós estamos em construção o tempo todo, a todo momento eu tenho que me construir. Terão dias ruins, terão dias bons, isso faz parte da vida. Então não olhe para um obeso com esse ar de preconceito. Olhe para ele pensando que lá no fundo tem uma história e que talvez essa história está atrapalhando a vida dele. Beijos, meninas. Viva Mais Leve já está aberto, tá? Beijos.